Fala galera, beleza? Esse é mais uma história presente, de cenário novo, de cabelo novo e trazendo para vocês o tema A Guerra da Coreia. Mas para falar sobre esse tema, nós precisamos recuar ao ano de 1945, quando finda a Segunda Guerra Mundial e a região que até então era um protetorado japonês vai passar a ter duas zonas de influência ao norte. Influência soviética, ao sul, influência norte-americana. O Japão é derrotado ao fim da guerra pelos aliados. O norte vai passar a ter intervenção de tropas soviéticas e o sul, intervenção de tropas norte-americanas, num acordo que dividiu a região da Coreia ao meio, numa linha designada, chamada de Paralelo 38. Essa divisão separou um norte socialista de um sul capitalista. E até 1948, tropas dessas duas potências bélicas e mundiais dominaram a região, no contexto que se inicia aí de Guerra Fria. Bom, em 1948, o norte vai se formar como República Democrática Popular da Coreia e o sul vai se formar como República da Coreia. A ONU, inclusive, vai intervir na formação da República da Coreia no sul, apoiando a região sul. Bom, entre 1948 e 1950, há tentativas de unificação territorial na região. Só que questões que distinguiam esses dois países em formações impediram essa unificação pela via pacífica, né? Então, acordos foram inviabilizados, já que o norte tinha uma ideologia socialista, o sul tinha uma ideologia capitalista, não havia uma composição possível naquele cenário. Em 1950, então, vai estourar uma guerra na Coreia. As tropas do norte, apoiadas pela própria União Soviética, mas também pela China, que vai enviar mais de 1 milhão de soldados para apoiar o norte da Coreia, vão avançar sobre o sul da Coreia, que tinha apoio tanto dos Estados Unidos quanto de alguns países da Europa, como a Inglaterra. Bom, as tropas do norte avançam sobre o território coreano no sul até a capital Seul e vão encurralar o exército do sul da Coreia, da República da Coreia. Bom, contando com o apoio norte-americano e de alguns outros países europeus, vai haver uma contraofensiva do sul, empurrando as tropas do norte de volta para sua região. Aquela divisão do Paralelo 38, ela vai permanecer após o fim da guerra em 1953. Então, entre 50 e 53, há vários conflitos entre as duas Coreias. Esses conflitos só vão ser encerrados em 1953 pela assinatura de um cessar-fogo, um armistício de guerra, que na prática até acabou com a guerra, mas na teoria colocou um acordo que não paralisava a guerra de vez, já que as tensões vão se manter ao longo dos próximos anos. Era um acordo de cessar-fogo, de uma trégua. E nós vamos ver como isso vai se desenhar após os próximos anos, as próximas décadas. Bom, o saldo final são de mais de 2 milhões de civis mortos nesse conflito e de mais de 600 mil soldados mortos no conflito da Guerra da Coreia. Ao longo dos anos seguintes, das décadas seguintes, a Coreia do Norte vai se fechar para o mundo e com o fim da União Soviética, no fim da década de 80, início da década de 90, vai perder um forte aliado político. Já o Sul vai começar a se abrir ao mundo, principalmente a partir da década de 1980, quando vai realizar uma abertura política, econômica e até mesmo cultural. A Coreia do Sul vai começar a exportar não só os seus produtos, vai desenvolver tecnologia e vai exportar também, inclusive, a sua cultura pop. Atualmente o K-pop bombando no mundo inteiro, né? É a prova disso. Enquanto a Coreia do Norte, a partir do momento que a União Soviética entra numa derrocada, a Coreia do Norte também vai entrar numa forte crise econômica. Bom, atualmente a Coreia do Norte permanece como seu principal aliado a China, até por uma questão
de ideologia política, e a Coreia do Sul tem como um dos seus principais aliados os Estados Unidos, mas também o Japão. Bom, em relação à liberdade de imprensa, liberdades individuais, a Coreia do Sul até 1980 teve um governo ditatorial, mas a partir de 1980, com a sua abertura, entrou num regime democrático. Então a liberdade de imprensa é maior, as liberdades individuais estão mais preservadas. Na Coreia do Norte permanece um governo autoritário, ditatorial, e uma forte restrição, não só às liberdades individuais, mas também às liberdades de imprensa. Tanto é que há na Coreia do Norte uma imprensa estatal, né? E há uma dificuldade muito grande de saber exatamente o que se acontece dentro da Coreia. Pegando dois exemplos, o atual líder político da Coreia do Norte, Kim Jong-un, permaneceu algumas semanas sumido, né? Diversas teorias foram criadas em cima do seu desaparecimento. A própria imprensa estatal não divulgava ao certo o que aconteceu. Somente após esse período de algumas semanas é que ele apareceu em público, mostrando para o mundo que de fato ele estava vivo, né? Quebrando aí diversas teorias que se criaram. Outro exemplo é em relação ao próprio coronavírus. Ninguém sabe exatamente qual é a situação da Covid-19 em território norte-coreano, exatamente por pelo país ser muito fechado em si, né? E ter um grande cerceamento da prática livre da imprensa. Galera, Coreia do Norte e Coreia do Sul, então, vão crescer com diversas diferenças políticas, ideológicas e econômicas, e até hoje essas diferenças são muito fortes, e com o passar dos anos vão se agravar. Culturalmente são países muito distintos, mas desde o fim da Guerra da Coreia em 53 até os dias atuais, sempre houveram negociações em torno de uma unificação. Ambos países, ambos os lados, têm ministérios da unificação, na tentativa de chegar a algum acordo possível de uma reunificação, mas que atualmente parece distante devido a essa grande diferença ideológica e cultural entre os dois países. Bom, no contexto e no cenário atual, a Coreia do Sul permanece aliada aos Estados Unidos, a Coreia do Norte à China, e de 2018 para cá houveram reaproximações políticas entre esses dois países. A Coreia do Norte acabou se caracterizando por um desenvolvimento de tecnologia nuclear, em detrimento de um investimento mais a fundo em educação, em cultura, né? Enquanto a Coreia do Sul investiu mais nesses aspectos. De um lado, a Coreia do Norte, hoje então, é considerada um país com um grande desenvolvimento tecnológico nuclear, desenvolvendo inclusive bombas de hidrogênio. Já a Coreia do Sul é caracterizada pelas suas indústrias de alta tecnologia, né? No setor automotivo é um deles, com diversas empresas, indústrias automobilísticas. Outra questão curiosa dos dois países: ambos possuem uma das maiores forças armadas do mundo, com mais de 8 milhões de alistados, já que o alistamento é obrigatório nesses dois países e todos os cidadãos devem servir pelo menos durante algum tempo. É o caso do jogador sul-coreano Son, jogador do Tottenham, que recentemente teve que ir à Coreia do Sul para cumprir o serviço militar obrigatório que ele estava devendo ao país. Bom, são algumas curiosidades. A história desses países é muito atual, porque são países com uma formação recente, após a Segunda Guerra Mundial, e também países que volta e meia estão no noticiário político devido às suas grandes características culturais. Do lado da Coreia do Sul, a cultura atual do K-pop; do lado da Coreia do Norte, o desenvolvimento de armas nucleares, que sempre coloca em evidência esse país para todo mundo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, comenta, compartilha com a galera. Se você está no YouTube, se inscreve no canal. Beleza? Um abraço, até a próxima.